Você tem dificuldade para transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo ou o contrário? Então fica comigo até o final porque hoje é o dia que você vai aprender a fazer essa conversão. Bom, então, na última aula a gente estudou, a gente fez uma introdução à cinemática, né? A gente estudou o conceito de velocidade média. Se você não assistiu, o vídeo vai ficar aqui no card, clica ali e assista a nossa primeira aula. E a gente viu que a velocidade ela pode vir em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá bom? E o que acontece? No exercício que a gente resolveu lá, o exercício deu em quilômetros a distância e o tempo em horas. A gente transformou cada um deles e no final a gente transformou eles para metros, né, de quilômetros para metros e o tempo para segundos e calculamos e no final a gente já chegou com o resultado em metros por segundo. Mas vamos supor que a gente tivesse feito o cálculo trabalhando com quilômetros e hora e no final a gente quisesse fazer essa conversão. Como que a gente faria isso? Bom, então, primeiro eu vou mostrar para vocês o processo de como que a gente descobre como fazer isso. E no final eu vou mostrar para vocês uma forma mais simples de fazer, que vai ser um resumo de tudo isso, tá bom? Mas assista tudo, porque é importante você entender da onde que vem, porque fica mais fácil depois de memorizar, tranquilo? Então, veja bem, 1 quilômetro tem 1000 metros, certo? E 1 hora tem 60 minutos, só que cada minuto tem 60 segundos. Então, em 1 hora eu vou ter 60 vezes 60 segundos, ou 3.600 segundos. Então, em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros e em 1 hora eu tenho 3.600 segundos, tá? Então, agora vamos pegar 1 quilômetro por hora, tá bom? 1 quilômetro a gente já viu que tem 1000 metros. Então, isso daqui é igual a 1000 metros, tá? E 1 hora a gente já viu que tem 3.600 segundos, tá? Então, isso daqui é igual a 3.600 segundos, tá? Se eu cortar esses zeros aqui, eu vou ficar com 10 sobre 36, tá? Quando eu tenho uma fração assim e o meu número maior está embaixo, eu posso fazer esse maior dividido pelo menor aqui, né? E deixar o meu resultado embaixo. Como assim? Eu vou fazer 36 dividido por 10. 36 dividido por 10 dá 3,6. Como ele está aqui embaixo, eu vou deixar 1 sobre 3,6. Opa! 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, vamos supor que eu tenha, por exemplo, 72 quilômetros por hora. E eu quero transformar isso para metros por segundo, tá? Então, ó, 1 quilômetro por hora é 1 sobre 36, é 3,6 metros por segundo. Então, este quilômetro por hora aqui, ó, eu vou trocar ele por 1 sobre 3,6 metros por segundo, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com 72 vezes 1 sobre 3,6 metros por segundo. Esse 72, eu não tenho nada embaixo, mas é como se eu tivesse ele dividido por 1, tá? E como eu estou multiplicando duas frações, multiplico de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, isso daqui vai ficar igual a 72 dividido por 3,6 metros por segundo, tá bom? E se você fizer essa divisão, você vai chegar em 20 metros por segundo, tá bom? Então, repare que para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu dividi por 3,6, tá bom? Eu dividi o
a minha velocidade, que estava em quilômetros por hora, por 3,6, para chegar nela em metros por segundo. Agora, e se eu quisesse fazer o contrário? E se eu tivesse em metros por segundo e quisesse transformar ele para quilômetros por hora? Bom, aqui eu já posso pensar de uma maneira mais direta, pensar que se de quilômetros por hora para metros por segundo eu dividir por 3,6, então o contrário eu vou multiplicar, certo? Mas às vezes pode não ser tão claro para você, então eu posso usar esse mesmo resultado que eu obtive aqui. Então, ó, 1 km por hora é igual a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Se eu multiplicar os dois lados agora por 3,6, eu vou ter 3,6 km por hora. É igual, aí vai ficar 3,6 por 3,6 que dá 1. Então, 1 metro por segundo. Se agora eu tivesse 20 metros por segundo e eu quisesse transformar isso para quilômetros por hora, então, repare que 1 metro por segundo é 3,6 km por hora. Então, 1 metro por segundo aqui, eu vou trocar por 3,6 km por hora. Então, vai ficar 20 vezes 3,6 km por hora. E 20 vezes 3,6 dá 72. Então, isso daqui é igual a 72 km por hora, tá bom? Então, resumindo, a gente tem que, para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6, tá bom? Mas, professor, eu sempre me confundo. Eu sei que você tem que multiplicar ou dividir por 3,6, mas toda vez eu me confundo. Na hora da prova eu nunca lembro qual que multiplica e qual que divide. Se você confunde desse jeito, vou te dar duas dicas. A primeira é decora um, o outro vai ser o contrário, tá? Então, por exemplo, você decora que de quilômetros por hora para metros por segundo você divide. Esquece o metro por segundo para quilômetros por hora, esquece. Aprende, decora apenas que quilômetros por hora para metros por segundo você divide por 3,6. Que quando chegar na prova, se tiver o contrário, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai lembrar, bom, se quilômetros por hora para metros por segundo eu divido, então metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico. É o contrário. Então, isso serve sempre que você tiver duas coisas assim para você decorar, que elas forem o... Né, não precisa nem ser o contrário, né? Você só decora uma delas. Porque se não for isso, é o outro caso. Tá bom? E uma outra forma que eu uso para lembrar qual que multiplica, qual que divide, veja bem, metro é menor do que quilômetro. Como assim? Se eu tiver 1 metro e 1 quilômetro, esse 1 metro vai ser menor do que quilômetro. Essa é a lógica que eu uso para entender que metro é menor do que quilômetro. Então, se eu tenho um número pequeno e eu quero deixar ele maior, eu tenho que multiplicar ou dividir por 3,6? Eu tenho que multiplicar ele por 3,6 para que ele fique maior. Tá? Então, se eu tenho de metro por segundo aqui para quilômetro por hora, então metro, para eu transformar em quilômetro, eu multiplico, tá bom? Então, essa é uma forma que eu uso. Você não é obrigado a pensar assim. Se você achou confuso, se você não entendeu, não gostou dessa forma que eu falei, não use ela. Você pode achar alguma forma que facilite para você, tá bom? Mas essa é uma dica que eu dou, porque é isso que faz eu não confundir quando que multiplica, quando que divide. Tranquilo? Então, se você gostou, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com teus amigos e até a próxima aula.